Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter. Vocês já me conhecem, eu sou Clóvis Teixeira Filho, coordenador dos cursos de especialização em comunicação aqui da Uninter, e hoje a gente vai bater um papo sobre o profissional de relações públicas. E para falar um pouquinho sobre esse tema e sobre os assuntos da comunicação que impactam o nosso cotidiano, que é o objetivo desse programa, eu chamei aqui uma pessoa muito especial, que é uma colega de trabalho. A gente já escreveu artigo juntos, a gente já trabalhou juntos, e eu adoro a sistemática que ela usa para dar aula e as entrelinhas que ela faz ali entre comunicação e também cultura. Então vou apresentar antes a nossa convidada, a professora Nicole. Ela é formada tanto em publicidade e propaganda quanto em relações públicas e ela é doutora em comunicação e linguagens. E também, ela pesquisa e é ali autora de alguns artigos sobre entrelaçamento entre cultura e comunicação. Então a Nicole já está aqui do meu lado. Seja bem-vinda, professora. Obrigado pela Muito, disponibilidade. imagina, é um prazer a mim estar aqui com vocês hoje. É realmente uma temática que eu gosto muito e que realmente é algo que está presente na minha formação, tanto no mestrado quanto até no meu pós-doutorado em educação, que eu acabei ano passado. Então, isso tudo está relacionado com a parte de cultura mesmo e de comunicação. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado, professora. Então ali temos hoje uma pós-doutora já, né? Ela estava concluindo ali, né, em educação e também fez esse entrelaçamento com a comunicação. A gente já conversou bastante aqui, professora Nicole, sobre publicidade, sobre jornalismo, mas hoje a gente queria entender um pouquinho mais sobre esse profissional, esse terceiro profissional aí da comunicação, que é o profissional de relações públicas. Então, para a gente Uhum. começar, eu queria entender qual que é esse papel, quais são as funções de um relações públicas e qual que é o papel dele dentro de uma organização. Perfeito. Então a gente tem um pouquinho mais de noção a partir de ou jornalismo ou de publicidade. São as duas áreas da comunicação social que são mais conhecidas. Dentro do Brasil, apesar de ser muito demandada a atuação das relações públicas, ela é um pouquinho menos conhecida. Mesmo que nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países da Europa, a área de relações públicas seja muito conhecida e muito explicitamente havendo essa demanda. No Brasil é um pouquinho mais implícito. Mas o Relações Públicas, o nome é autoexplicativo, é aquele profissional responsável pela relação com os públicos, da organização com os grupos que estão em relação com ela. E tanto internamente, apesar de que é uma classificação mais antiga, quanto externamente. Isso quer dizer o quê? Eu reconheço que uma organização, uma ONG, uma empresa, né, a gente tem esse conceito genérico de organização, mas pode ser com fins lucrativos, que é uma empresa, ou sem fins lucrativos, que é uma ONG, ela tem os seus grupos. Então, são juntamentos de pessoas que têm algumas características e vivências dentro dessa organização em comum. Eu tenho esses grupos dentro da organização que são interdependentes entre si, ou seja, eles conjugam o mesmo objetivo e meta, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas é a produção de algo ou a prestação de algum serviço, e esse produto vai ser consumido a partir de uma relação também com os públicos externos, né? Que são os grupos de fora que consomem esse produto ou que usufruem desse serviço prestado. E a gente também tem relação com outros grupos que interferem na mesma produção ou na prestação do serviço. Então, são os grupos de interferência, são outros públicos. Dizendo de um outro jeito, o profissional de relações públicas lida com a relação que a organização tem com seus públicos, ou seja, o modo como esses grupos interagem com a empresa ou com a ONG, vendo como eles se relacionam uns com os outros com o objetivo de atingir da maneira mais efetiva possível os objetivos e metas da própria organização. É tanto aqueles que produzem um produto, né, que prestam um serviço, né, quanto aqueles que o consomem e aqueles que interferem na produção ou na
prestação desse serviço. Então, eu, por exemplo, para eu conseguir produzir algum produto, eu vou ter que atender governos, eu vou ter que atender as leis e assim por diante. É um público. Eu vou ter que estar atenta à questão de os grupos de interferência, os públicos de interferência, que são outras ONGs, que são a minha concorrência. Eu vou ter que também me relacionar com eles. Eu vou ter que estar muito atenta quais são os meus vizinhos ou o ambiente direto em que a minha organização está atuando. É um outro público. Então, eu reconheço todos os grupos que estão em relação com a organização e que podem interferir, deixá-la mais ou menos efetiva nos objetivos e metas que ela está se propondo. É um modo também de pensar as relações públicas como uma comunicação organizacional, como que a organização se comunica com os seus diferentes grupos ou públicos, né, enquanto organização. Interessante você tocar já, Nicole, nesse aspecto da diferenciação dos vários públicos, né? Geralmente a gente pensa ali pelo viés da publicidade, no consumidor, né, propriamente dito, e no do jornalismo naquele consumidor de notícias, né, ou na própria produção, no processo produtivo do jornalismo. Mas quando a gente fala de relações públicas, a gente complexifica um pouco e coloca vários públicos de interesse aí, né? Desde os acionistas de uma organização até os fornecedores dela. Então a gente tem que olhar para toda essa cadeia, né? Desde lá do início até esse ambiente externo. E como você Exatamente. colocou, né? Eu acho que tem essa questão também do relacionamento. Geralmente a gente pensa muito como consumidor da questão transacional, né? Vou lá, Uhum. compro, enfim, vou num varejo, vou no atacado e isso está mais presente no nosso cotidiano. Agora, existe uma série de movimentos ali, de esforços relacionais também, né, nas relações públicas. Quais são os tipos de ação de comunicação que a gente tem nas relações públicas para ativar esses relacionamentos com os vários públicos, né? Eventos, enfim, o que a gente pode fazer? Quais são os tipos de comunicação, as táticas de comunicação que a gente pode fazer dentro de uma organização para ativar esse relacionamento? Sim, então é bem interessante você explicitar a diferença. Então, basicamente, quando eu levo em conta o jornalismo, eu vou partir de um perfil receptor, digamos assim, depende da linha de pesquisa, mas é um perfil de recepção, de acordo com o meio e o veículo. É uma coisa. Se eu parto da própria publicidade, eu vou mais num perfil sócio, sociodemográfico e hábitos de consumo. Então, basicamente, qual que é o meu portfólio de negócios e quem são esses meus consumidores, a faixa etária, a faixa de renda, a região e assim por diante. É um perfil sociodemográfico em que eu explicito algumas das características e eu estou pressupondo hábitos de consumo dentro do meu portfólio de negócio. Eu estou levando em conta o consumo em si, ou de informações, na questão do jornalismo, de ideias, né, de ideologias, ou em questão de produtos e serviços do meu portfólio, né? Enfim. Nas relações públicas, essas duas questões são um tipo de comunicação que está vislumbrada a partir da área, mas que não é o fim em si mesmo. Mesmo que em longo prazo seja, eu preciso me relacionar com esses meus muitos públicos, entre os quais tem os meus consumidores finais também, mas é toda essa cadeia de relação que eu preciso passar para chegar no consumo efetivamente. Então, qualquer ação de relações públicas ela vai estar muito além da mera incitação ao consumo, a mera incitação de consumo, ou de ideias e ideologias, ou do meu portfólio de negócios. Ela está pressuposta, ela vai estar presente, mas não é o fim, é um meio para algo a mais, uma relação além. Então, eu vou identificar os meus públicos não em um mero perfil sociodemográfico. Eu vou além da identificação dessas características do meu público, eu vou realmente reconhecer o modo como ele está em relação comigo. Então, me importa a relação. Por isso que não são mais públicos-alvo,
ou não são meramente esses públicos internos, externos e mistos, que numa conceituação mais tradicionalista das relações públicas ela era mais usada. Porque importa menos, ou não importa apenas essas minhas características sociodemográficas, mas importa o modo de relação e o nível de interdependência da organização em relação a esse público estratégico, não mais público-alvo, e da relação desse público estratégico com a organização, do quanto que ela depende. Porque quanto mais você explicita essa mútua dependência, mais um público vai estar aberto ao diálogo com o outro. Então, se eu não reconheço que eu dependo de você, eu não estou aberto. Se, por outro lado, eu reconheço o meu nível altíssimo ou baixíssimo de dependência, quanto mais alto for, mais aberto eu vou estar ao diálogo, em que eu saiba que eu preciso de você, você saiba que precisa de mim. Nós temos que dialogar para que os dois consigamos juntos o que ambos precisam. A ideia é basicamente essa. Então, eu tenho outros tipos de classificação de públicos a partir do nível de interdependência entre organização e público e o quanto isso é reconhecido ou não. Então, não é mais a partir dessa dada a característica sociodemográfica, como na publicidade, por exemplo, em pesquisa de mercado, não é meramente pelo hábito de consumo, mas além dele, além de ser incitado, é realmente em questão da imagem que os públicos têm da organização, qual é a reputação dela, o quanto elas estão vinculadas nessa interdependência e o quão cientes esses públicos estratégicos estão nesses vínculos. É basicamente isso. Algumas das ações possíveis. Nós temos 4 tipos de comunicação reconhecidas a partir de uma autora que é muito famosa nas relações públicas, que é a Kuntz, que é a comunicação interna, administrativa, mercadológica e institucional. A administrativa é aquela mais formal, dada a partir de um organograma da organização. Então, eu reconheço cargos e funções, qual que é o nível de interdependência internamente entre eles, então é uma comunicação organizacional formal, e o que eu, enquanto relações públicas, posso dar a base para que todos se comuniquem, dando a informação que precisa e recebendo a informação que precisa para, dentro do meu cargo, conseguir exercer a minha função e juntos a gente atinja o objetivo em comum, dentro da meta estipulada. Lembrando que o objetivo é o quê e a meta em quanto tempo. Então, eu reconheço quais são todos os meus recursos e eu dou essa espécie de uma qualificação da comunicação entre os recursos humanos para que juntos eles cumpram a missão da organização e atinjam a visão. Missão é eu existo para quê? E visão, existindo a partir disso, eu quero chegar aonde? No meu futuro, certo? Isso seria um tipo de comunicação. Então, são os tipos de comunicação administrativa. E então tem questão de ofícios, de memorando, de e-mails, de WhatsApp, de reuniões e assim por diante. Eu vou estar qualificando os meus recursos humanos dentro da organização. Um outro tipo de comunicação é a interna. Então, além dessas dadas burocracias, que é uma comunicação administrativa de registro, eu tenho as comunicações internas formais e informais. Ela ainda atende um organograma da organização nessa comunicação interna, mas é realmente mais um fomento de uma imagem positiva perante os públicos, especificamente os intra-organizacionais, que seriam esses públicos internos. Então, eu sei quais são meus recursos humanos, em questão tanto de acionistas, de os meus colaboradores, de os meus terceirizados, os meus fornecedores, assim por diante, e eu fomento uma imagem positiva justamente para explicitar o quanto eu dependo deles e eles podem depender de mim, e estar aberto ao diálogo para que juntos a gente consiga chegar a um objetivo comum, a uma meta que seja realmente em comum e que seja o melhor possível a ambas as partes. É um outro tipo de ações de relações públicas. Então, são eventos internos, são ações de comunicação em questão de história, já começa a se relacionar a isso.
em questão de explicitação de objetivos, metas, em questão de apresentação desse portfólio de negócio, dos modos de produção dos produtos, dos modos de produção desses serviços prestados e assim por diante. Os outros tipos de comunicação vão estar mais relacionados. Um deles é o mercadológico, que é realmente dos meus consumidores finais. Seriam mais próximo da área de publicidade, área de marketing. É realmente buscar incitar o consumo em si. Mas a comunicação mercadológica, ela depende da comunicação institucional, que é o que é mais reconhecidamente da área de relações públicas, que é basicamente a imagem. A imagem não de um produto ou serviço, mas a marca em questão histórica, mais abrangente, geralmente, do que a área de publicidade e a área de marketing. É realmente eu reconhecer qual é a identidade de uma organização, a partir da identidade, quais são as imagens que cada um dos públicos estratégicos tem em relação da organização, e a imagem que um público estratégico tem, ou seja, um grupo em relação tem, da organização está muito além de campanhas em si mesmas, mas são em cada relação, em cada modo de interação de uma pessoa, em um grupo de pertencimento, de um público, basicamente, com a organização, vai formar uma imagem positiva ou negativa, além de campanhas e além do consumo final em si. E, por fim, a junção de várias imagens ao longo do tempo é realmente a reputação de uma organização. Então, é a comunicação institucional, em que eu, a partir da explicitação da identidade em relação aos públicos envolvidos com a missão da organização, eu chego a imagens positivas a cada um dos públicos que estão em relação com ela, e a junção de todas as imagens de todos os públicos, dada em cada interação de uma pessoa com a organização ao longo do tempo, é uma reputação forte e positiva. Não adianta eu fazer uma comunicação mercadológica ou ações de publicidade ou de marketing excelentes, campanhas geniais, se num primeiro consumo que uma pessoa tenha de um produto ou serviço dessa organização, a experiência na interação seja negativa, porque ela foi mal atendida, porque a missão não está explícita para algum dos seus colaboradores que atendeu essa pessoa e assim por diante. Então, é justamente a área de relações públicas que baseia essa comunicação mercadológica. Porque uma pessoa de uma campanha genial pode comprar um produto uma única vez. Se a experiência nesse consumo final que ela tem, se a interação que essa pessoa tem com a organização for negativa, ela não vai comprar a segunda. E vai ser muito mais importante a experiência que ela tenha falando os seus amigos, os seus colegas e assim por diante, dessa experiência negativa, do que uma outra campanha que talvez custe milhões, que seja mais genial ainda. Mas se o meu amigo, o meu colega me falou de uma experiência muito negativa com uma organização, a palavra dele vai contar muito mais do que um anúncio de 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional. Não importa, porque o meu amigo teve uma experiência negativa. E a experiência foi negativa porque um dos seus colaboradores de uma organização não foi bem orientado. Então, recursos humanos, ele não foi bem usado, usufruído por uma organização. Ou ele não está bem capacitado, ou ele não está motivado, ou ele não tem aquilo que é necessário para atender direito essa pessoa, não teve, né? Ao ponto de ele ser também um representante da organização junto a essa pessoa. Enquanto representante, ele representou algo ruim. A partir dessa experiência, dessa interação negativa, essa pessoa teve uma imagem negativa que se juntou a uma reputação. Se mais pessoas tiverem experiências ruins como ele, a reputação vai ser negativa e fraca. E não adianta quanto dinheiro você tem em marketing ou em campanhas publicitárias. Interessante você já tocar nessa questão, Nicole, né, também do crescimento das marcas, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas um outro exemplo, puxando o gancho aí que você colocou, é a questão das crises, né? Se a empresa ou a organização se envolve num escândalo, por exemplo, seja ele de corrupção ou de um atendimento negativo, né?
a imagem dela naquele momento vai ficar abalada, né? Por mais que o produto possa ser maravilhoso, ter uma campanha mercadológica gigantesca e bem-sucedida, mas uma outra questão institucional aconteceu. Então, esse alinhamento, né, estratégico é importante e faz parte do Relações Públicas pela lógica aí que você colocou. E essa divisão da Margarida Kunsch, né, eu acho que é essencial para a gente entender a complexidade da comunicação numa organização e essas divisões de ações possíveis, né? Eu acho que foi perfeito aí teus exemplos. Sim. Para a Então, gente continuar, eu acho, Nicole, eu acho que é bacana também a gente pensar essa questão da marca, porque a gente já discutiu em programas anteriores esse crescimento da importância da marca na vida dos cidadãos, né? Não só do consumidor em si, mas hoje ela ocupa um outro papel também ali trabalhando nas demandas sociais, que são, na verdade, uma lacuna ali é da própria percepção dos cidadãos frente ao primeiro setor, né? Que seria o setor ali governamental. Claro que não é o objetivo da organização final, né, que seria de fins lucrativos, mas se a gente for falar de uma ONG, ela, né, pode ter esse fim para ela. Mas esse sim, crescimento marcário, ele acaba trazendo também alguns desafios aí para o profissional de relações públicas e algumas oportunidades. Como que você exatamente. enxerga esses desafios e oportunidades para trabalhar com uma marca hoje em dia, com esse transbordamento da marca nas nossas vidas? Exatamente. Então, assim, eu acho que um pouco de perspectiva histórica talvez ajude a entender melhor. Antes, é, em questão antes até da primeira revolução industrial, a gente tinha um consumo que era mais local, então estava mais relacionado em alguns sentidos a famílias que tinham alguma tradição de uma dada produção ou uma dada prestação de serviço. Então eu era uma família de alfaiates, meu bisavô foi alfaiate, meu avô foi alfaiate, meu avô e eu. Justamente que a gente tem então técnico, quanto principalmente os modos de produção, certo? A partir da Revolução Industrial, esses modos de produção de alfaiates, por exemplo, eles foram adaptados, a partir de várias questões que não entram no mérito aqui, para as indústrias. Então, as fábricas de alfaiataria surgiram. Quando tinham poucas fábricas de alfaiataria, o diferencial até então era o fato de ser um produto de indústria, né? Industrial. Quando começaram a ter cada vez mais indústrias, era a origem, por exemplo, é uma indústria de um local que tinha dada a tradição dessas famílias ou de outro local. A partir do momento em que tem a massificação da produção industrial, não tem mais tanta diferença um produto ou outro, um tecido ou outro, nesse exemplo. Então, a gente começa a ter uma massificação em que a gente tem uma diferença a partir de valor, por exemplo. A partir do momento que o valor, que os custos de produção desse tecido, ainda se mantendo nesse exemplo, é mais ou menos o mesmo, não vai mais ter uma diferença do produto em si em relação a uma fábrica ou outra. Então, são produtos de origem de indústria que têm mais ou menos o mesmo custo, mais ou menos o mesmo valor de venda no mercado. A partir de então surgem as marcas, a origem é essa, em que eu vou reconhecer não mais o produto, então ele cumpre alguma função, um tecido é fazer roupa, por exemplo, mas eu vou relacionar esse produto, esse tecido a uma marca, a uma identidade, que é relações públicas. Essa marca, com essa identidade, ela diz respeito tanto à história, aos sócios fundadores, a questão do país de origem, de uma tradição de produção, dos insumos, né, dessa matéria-prima que faz assim por diante. Eu vou contando historinhas para os meus consumidores finais que justifiquem que o meu tecido da minha fábrica é melhor do que o tecido do outro da outra fábrica. Mesmo que a fim e a cabo tenha os mesmos insumos, os mesmos modos de produção e a mesma faixa de valor, né, que vai ser pago por esse consumidor final. A origem das marcas é isso. É um processo de identificação. Eu estou criando uma identidade para o meu portfólio de negócios.
E essa identificação, essa criação de identidade é sempre a partir da constatação de histórias, ou de uma construção de narrativa. A partir do momento que, pela segmentação de mercado, todas as fábricas, por exemplo, de tecido, criam as suas próprias histórias, elas passam a atender cada vez mais fábricas, os mesmos segmentos de mercado e às vezes de nicho de mercado, mesmo isso não é mais o suficiente, porque as histórias se tornam muito parecidas entre si, porque atende ao mesmo perfil de público estratégico. É o mesmo perfil sociodemográfico de hábito de consumo desses grupos que são esses consumidores finais. A partir de então, não é mais apenas essa parte de marketing ou de campanhas publicitárias. Passa a ter cada vez mais importância ações de relações públicas. Não são mais campanhas, não são mais a identidade em si e a marca representada em uma identidade visual. A ideia é essa. A identidade, aquilo que a organização é, representada visualmente, em questão de logotipo, de logomarca, de fachada, de prédio, em questão de embalagem. Isso tudo que a gente aprende nas aulas de publicidade, de marketing. Passa a ser também essas ações a mais de relações públicas. Então, reconheço a importância dessa comunicação institucional, como eu tinha falado antes na incitação do consumo final a partir de experiências e interações positivas com a organização. Lembrando que o consumidor final não é necessariamente apenas de produtos e serviços, é como eu falei antes. Pode ser o consumo de ideias, pode ser não a incitação de um consumo dentro de um portfólio de negócios, mas a incitação à ação, de uma ONG, por exemplo, em que eu esteja incitando voluntários. Mas eu passo a ter a importância de marca além das campanhas em si mesmo, e além dos produtos e serviços em si mesmo, das ideias e das ideologias envolvidas. É realmente eu perceber que cada interação de uma pessoa com uma organização, seja logotipo, seja logomarca, seja embalagens, seja a fachada do prédio, seja qualquer coisa, qualquer interação é importante, desde a recepcionista até o atendente, desde a entrada no shopping que vai estar uma loja, até a recepção na loja pela vendedora, o sorriso da vendedora, a aparência física da vendedora, esse tom de voz da vendedora, quais são os modos de apresentação dos produtos dentro de uma loja do shopping, qual que é a posição que a recepcionista vai estar dentro de um outro ambiente, de uma ONG, por exemplo, o modo como a pessoa que atende um possível voluntário numa ONG vai se portar, qual vai ser o material que vai ser dado, qual vai ser o tipo de relacionamento, de incitação ao diálogo, de abertura a essa pessoa em uma ONG ou em um shopping, o quanto que essa pessoa vai ser considerada nesse diálogo, até em questão de pesquisas que são feitas para embasar esse dado, planejamento em nível mais alto, que é um nível mais global, ou esse estratégico mesmo, o quanto que eu vou reconhecer essas pessoas e os seus usufrutos na minha organização. A marca envolve tudo isso. A marca é muito mais do que identidade visual, é muito mais do que campanhas publicitárias, é muito mais do que ações de marketing. A marca são qual é o nível de qualidade com o qual você se relaciona com todos os públicos e mais ainda, uma geração mais interessante de relações públicas, essa geração mais interessante é não só como a organização se relaciona com seus públicos, mas o quanto ela capacita um público se relacionar com o outro, que é um nível mais de formação mesmo. Sim. O quanto que eu posso qualificar, que eu posso formar a relação e a qualidade de troca de informações entre os meus públicos para que todos atinjam esse objetivo e meta em geral, e assim tenham todos uma visão muito mais positiva e forte da minha organização, daí sim enquanto marca, daí enquanto reputação, que é a relação inclusive com uma atuação muito típica de relações públicas, que é a gestão de crise. E é o exemplo que eu dava até enquanto eu era professora. Nós temos 2 professores, um exemplo besta, mas que vocês vão relacionar bem, apesar da bestice.
Dois professores, um que sempre se atrasa, sempre se atrasa, não presta contas, chega 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, às vezes meia hora depois do horário da aula. A imagem que cada um desses alunos tem nesse modo de interação com o professor enquanto uma organização é negativa. A reputação dele, no geral, que é a junção de todas as imagens ao longo do tempo, é fraca, certo? Um outro professor sempre é pontual, sempre chega no horário. A imagem que ele vai ter em cada um dos alunos é positiva, a reputação que ele tem é forte. Em um dia, esse professor que sempre se atrasa, ele se atrasou não porque se esqueceu, porque ele perdeu o horário. Ele não se esqueceu, não perdeu o horário, ele bateu o carro. Ele chega todo machucado. Mas como a imagem dele é negativa e a reputação é fraca, mesmo machucado, as chances desses alunos, cada um deles como se fosse um público, estar aberto ao diálogo e conseguir atingir o objetivo, que é ter aula na meta durante 1 hora, vai ser muito menor. Eu estou fechado ao diálogo a ele. Mesmo que a justificativa seja válida, ou seja, é uma gestão de crise, mas como a minha reputação está fraca, a minha imagem está negativa, eu Sim. não vou conseguir, enquanto organização barra professor, junto aos meus públicos barra cada um dos alunos, atingir meu objetivo e meta. O mesmo professor que era pontual, ele esqueceu que tinha aula porque estava de ressaca. Na noite anterior ele encheu a cara. Ele chega até com cara de ressaca. Mas como a imagem dele é positiva, a reputação é forte, mesmo que ele invente uma desculpa qualquer, que é muito menos válida do que a justificativa do outro professor, os alunos vão estar abertos ao diálogo e ele vai conseguir dar aula. Então, a gestão de crise, ela depende da gestão de relacionamento, em que eu tenho uma imagem positiva a partir do modo como cada uma das pessoas interagem comigo. Nesse exemplo, eu sou professor e alunos. Ou como cada um dos públicos interage comigo, eu enquanto organização. Ou quanto melhor esteja a imagem a partir de cada modo de relacionamento, em que cada uma dessas pessoas, nesses diversos públicos ou grupos de pertencimento, se relacione comigo, mais aberta ela vai estar ao diálogo comigo, mais Sim. forte vai ser a minha reputação. E hoje em dia também, né, Nicole, esses pontos de contato que a gente tem com os públicos, eles são gigantescos, né, por conta do digital e por também a gente conseguir acompanhar, né, com esses públicos as pegadas digitais, enfim, né, ter mais informações desses públicos. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa por conta do tempo, então a gente chega ali no momento que a gente sempre pede uma lista para o nosso convidado, que é a nossa lista hipermídia, para os nossos espectadores que querem aprofundar o conhecimento, também terem acessos a outros conhecimentos, outras fontes, né, que podem ser livros, séries, filmes, enfim, para conseguir contribuir de uma maneira interessante para esse nosso estudo. Lembrando que essa lista hipermídia ela também fica disponível no nosso perfil no Instagram, @posunintercomunicação. Então dá um pulo lá porque é quase uma outra pós do nosso Instagram, porque tem muito conteúdo. Então, Nicole, eu queria saber qual que é a sua lista hipermídia sobre o profissional de relações públicas. Sim, eu vou passar um livro e um exemplo de atuação do profissional. Acho que é interessante agora nessa questão desse dado período pré-eleitoral de uma assessoria. Então, a assessoria de imagem, né, em questão de figuras públicas, por exemplo, é algo que relações públicas também faz. Porque do mesmo jeito que eu posso orientar uma organização da sua identidade, das suas imagens, imagem nunca é só uma, tenho tantas imagens quanto eu tenho públicos, e da minha reputação, eu também tenho questão de figuras públicas. Então, uma assessoria de imagem de figuras públicas, como, por exemplo, políticos. É um jeito de atuação muito típico de relações públicas também, além do marketing político, estão relacionados. Um dos livros que eu acho que é interessante para a gente se desapegar mesmo dessa ideia de público interno, externo, misto, que é bem tradicionalista mesmo, é um livro do Fábio França, que ele fala justamente de públicos. Então, é esse o título. Então, Fábio França, título: Públicos.
A ideia é basicamente qual? Ele identifica os públicos a partir, como eu falei, do nível de relacionamento deles, da explicitação dessa interdependência num dado período. Lembrando que o nível de dependência que eu tenho agora, ou como eu me relaciono com a organização, não é algo estável, ele é dinâmico. Em um período vai ser um, em outro período vai ser outro, por isso a importância da pesquisa. Então, é Fábio França, públicos. Ele fez um levantamento de várias empresas, viu como que os empresários entendiam os públicos, e ele fez uma análise crítica disso dentro de tópicos e subtópicos bem típicos das relações públicas. É uma leitura muito boa. Uma outra leitura, então duas leituras, na verdade, não existia. Eu escolhi uma e outra, eu vou falar as duas. É um livro chamado Multiplicadores. E é basicamente o entendimento de quais são os modos de atuação para você, dentro de uma empresa, ser um líder. E eu faço esse paralelo da atuação de relações públicas com uma liderança. Não de que ele assuma as ações em si, mas que ele, ao reconhecer quais ações são importantes, ele capacite, ele qualifica o outro a também agir. Então, eu ajo enquanto líder ou enquanto relações públicas dentro de uma organização, ele passa algumas das suas características, né, de líder que você precisa ter, e você adapta isso para as relações públicas. É basicamente o que eu entendo a função de um RP, né, de um relações públicas, é ser um multiplicador, no melhor sentido do termo, dentro desse livro, eu passo o nome completo depois, dentro das organizações. E uma indicação de série que eu posso dar é Scandal. Eu não sei se vocês já conhecem. É uma série a respeito de uma relações públicas, é baseada em uma história real, de uma relações públicas real, não sei se vocês sabiam disso, em que ela é assessora, né? Ela atua como relações públicas na Casa Branca. Então é bem interessante no entendimento de que, enquanto muitas vezes o jornalismo e até a própria área de publicidade e marketing, elas estão no front, digamos assim, relações públicas, por ser relações com diversos públicos, relações de poder, de disputa, de locais de fala, de posições com mais ou menos status, são questão de bastidor. Então, explicita essa diplomacia, esse meio de campo, essa habilidade necessária no relacionamento interpessoal, desse jogo político, não só político partidário, como é o caso de uma assessoria de um partido político, de um certo candidato, né, ou eleito, assim, por diante, né, no político, mas o político no sentido mais abrangente mesmo, de relações de poder, de disputas por espaço, em que é realmente um jogo. Então, assim, é baseado numa história real, claro, tem várias questões de romance no meio disso, mas é baseado numa história real, e qual é a função e a potência que tem ações de relações públicas. Então, são as minhas indicações. São indicações poderosas aí, Nicole, para a gente entender esse bastidor aí do profissional de relações públicas. Eu acho que foi perfeito, né, cirúrgico, e como eu disse, essa lista vai estar disponível lá no nosso Instagram, @posunintercomunicação, e eu queria agradecer a professora Nicole aqui pela disponibilidade. Professora, muito obrigado, prazer revê-la, né, depois de um tempo aí que a gente passou distante, né, eu por conta do doutorado, enfim, outras questões também que nos levaram a essa distância, mas é um prazer estar aqui com você sempre. Foi um grande prazer. Sempre que quiserem me chamar para falar sobre isso, algum detalhe ou outro, sobre outras temáticas, foi realmente um prazer. Eu já te falei isso várias vezes, mas eu te respeito muito enquanto professor, enquanto profissional. Então, além de um prazer, é uma lisonja. Fico realmente muito feliz de ter participado hoje aqui. E se os alunos quiserem me seguir, tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato comigo, por favor, entrem em contato. Ou Nicole Corros, eu sei que o meu nome apareceu aí pelo Facebook, ou NICOKKA, Nicoca, no Instagram, pode me seguir também e mandar mensagem por lá. E vale a pena porque ela tem várias iniciativas, inclusive ligadas à cultura, revista e tal. É muito interessante seguir e dar uma olhadinha nas iniciativas da professora Nicole. E eu também convido vocês
para entrarem lá no nosso site, uninter.com, e conhecerem os nossos 6 cursos de especialização, que em breve também vão se ampliar aí para mais cursos. Então dá uma entradinha lá, conheça as grades, os professores e um pouquinho mais dos nossos cursos e objetivos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então eu espero vocês até no nosso próximo Hipermídia. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tá.